Fala, irmãos, paz do Senhor. Nós estamos de volta à nossa base, à nossa casa, como vocês podem ver. Estou muito feliz também de ter retornado, ver a minha esposa, meu filho, irmãos e irmãs, mas trazendo muita gratidão a Deus pela vida dos nossos irmãos bolivianos, que são tão amáveis, hospitaleiros, querem sempre nos apoiar enquanto estamos em sua nação fazendo o trabalho missionário. Eu tenho uma bênção para contar para vocês a respeito disso, não só da colheita de almas que Deus nos deu, mas sobre um reforço que teremos sobre esse trabalho. Mas não vou dar nenhum spoiler, vou deixar para um outro vídeo. Estou tomando meu cafezinho aqui, é cedinho agora, por isso que eu estou acabado com essa cara de acabado. Aí você fala assim, não, você já tem cara de velho. Verdade, mas eu estou mais acabado, porque minha voz ainda não voltou, perdi a voz lá por conta da fumaça, muita fumaça em Santa Cruz, absurdo, mas para quem viu os vídeos no Instagram, teve um vídeo lá que eu gravei, eu estava praticamente sem voz nenhuma. Então, louvado seja Deus que ela está retornando aqui, e o cafezinho ajuda, né? Santo cafezinho de todos os dias, abençoado cafezinho brasileiro. Queridos, mas no vídeo de hoje eu quero falar de um caso que deixa todo mundo triste, que é falar sobre a queda de um gigante da fé. Estou falando do Dr. Steven C. Lawson. Para quem não conhece, Dr. Lawson, pastor Steven C. Lawson, ele foi um pastor, ou é um pastor. Vou colocar como foi porque a igreja decidiu excluí-lo de todos os cargos eclesiásticos, de todas as suas funções eclesiásticas. Ele está em disciplina, sendo assistido pela igreja, a igreja tem orado por ele, mas ele não faz mais parte do quadro de pastores, de obreiros oficiais da igreja. E eu fiquei muito abalado, triste, porque Lawson era o meu top one de homens piedosos, pelas quais eu deveria olhar, sabe, e seguir, moldar o meu ministério com a sua teologia, com a sua vida de piedade, uma generosidade eclesiástica muito linda de se ver na pregação, o cuidado que ele tinha com a igreja. Então eu fiquei muito abalado. Como eu disse, ele caiu em pecado de adultério com uma mulher pela qual nós não temos informações, ainda se trata de informações ocultadas. A igreja o afastou de todas as suas atividades eclesiásticas e agora eles publicaram, recentemente mais uma nota oficial de que ele não faz mais parte nem das atividades de lecionar. A igreja agiu corretamente. Não é porque ele é um pastor representante de uma teologia, de uma corrente teológica, se ele é o fundador da igreja, se ele é o vice-presidente, ele precisa ser disciplinado como qualquer outro irmão. Precisa ser assistido, precisa ser suportado pelos irmãos ali, dando conselhos, abraçar esse irmão, não é jogar fora, mas é abraçar. Então a igreja agiu corretamente. Não é porque é o Dr. Steven C. Lawson que os irmãos iam passar pano. Aliás, nos Estados Unidos, ou é 8 ou é 80. Eles pegam, disciplinam e já excluem. A pessoa não volta mais para suas atividades. Nunca mais. Nunca mais. Mas falando agora sobre o caso do Dr. Steven C. Lawson. O que eu devo fazer com os livros que eu adquiri dele? Os livros que eu recomendei para você comprar, para você ler. E agora? Nós devemos queimar esses livros? Ou devemos guardá-los? Esperar ele ser restaurado para ler de novo? Claro que não. Nós devemos ler os livros, aproveitar o máximo do conhecimento que Deus deu a este homem. E temos algumas lições para compartilhar com vocês. Primeira lição: não faça julgamento hipócrita. Você se lembra de Sócrates, quando ele fala sobre passar a língua na peneira? Se você não se lembra, eu vou compartilhar com você. Ele fala o seguinte: quando você pensar em falar mal de alguém, você deve trazer aqui algumas lições. Primeira lição: aquilo que você vai falar da pessoa vai ajudar essa pessoa a ser restaurada? Ou ela crescer? Ou ela abandonar o seu pecado? Porque se aquilo que você for comentar para alguém não ajudar essa pessoa que caiu, então não comente. Segunda lição: nós não devemos nos apoiar em homens. Soteriologicamente falando, nós devemos apoiar a nossa esperança apenas na cruz de Cristo. E ponto final.
Quantas pessoas você e eu, nós conhecemos que quando o pastor falhou, pecou, abandonou a igreja, a primeira coisa que ela faz é ficar choramingando, ela sai da igreja, ela começa a viver como um desigrejado e fala nenhuma igreja presta, e aí daqui a pouco ela está desviada. Então a primeira coisa que nós devemos enfatizar aqui, não se apoie para a salvação em ninguém, a salvação é individual. E quem salva é Jesus, não é placa de igreja, não é ministério, não é pastor, não é missionário, não é ninguém, é Jesus. Então se apoie em Cristo e assim você não vai ficar frustrado, tá? Eu conheço várias pessoas que deixam simplesmente a fé porque um irmão que ela apreciava, que ela entendia que fosse um anjo de Deus na terra, falhou, pecou e agora ela não sente força para dar continuidade na sua vida espiritual. Porque se fulano pecou, eu também vou pecar. Irmãos, nosso apoio em Jesus e ponto final. Terceira e última lição, e isso eu faço de coração aqui. Para os meus irmãos calvinistas, arminianos, continuistas, cessacionistas, diversas linhas teológicas que podem divergir da sua ou da minha, vamos ser humildes, vamos ser humildes. Eu estudei num colégio, numa faculdade teológica reformada. Graças a Deus por isso, aprendi muito. Sou muito grato a Deus, de grandes nomes, tá? Eu tenho lá o reverendo Leandro Lima, Heber Campos Júnior, entre outros que eu poderia citar aqui, que eu tive a oportunidade de sentar para ouvir e aprender. E nem por isso eu sou um ferrenho, digamos, opositor a doutrinas que estão ligadas ao pentecostalismo. Pelo contrário, eu estou refinando doutrinas que eu ensino no meio pentecostal, que eu creio, e louvado seja Deus pela oportunidade que eu tive. Mas quantas vezes eu ouvia alguns professores, não esses que eu citei, mas alguns professores menosprezando os irmãos pentecostais, e eu ali estava como representante, né, de um movimento pentecostal clássico, dizendo que nós não estudamos e que existem muitos escândalos e que no meio reformado calvinista não tem isso e outras coisas mais que não edificam, que eu me sinto mal até de falar. Então nós não devemos nos apoiar em correntes teológicas. Títulos não levam absolutamente a nada. Você vai chegar no céu naquele grande dia, você não vai apresentar o seu pós-doutorado. Jesus vai olhar para você e vai falar assim, tá, que papel é esse? O que é isso? Que pedaço de papel é esse? Então, as nossas obras serão reveladas e não são obras de academia. É o dia a dia, é o tete a tete, é aquilo que nós fazemos para Jesus, a nossa santidade, a nossa vida com Deus, o nosso amor ao próximo, a nossa continuidade em insistir com Deus em oração, no nosso ministério, na nossa devoção, vocação e assim por diante. Aos nossos irmãos, né, de linha pentecostal, da mesma forma, vamos ter misericórdia. Irmãos, eu sei que vai ter gente torcendo, gente que se diz crente torcendo para que um irmão de linha reformada venha cair, que um irmão cessacionista venha cair. Isso não é ser cristão, irmãos, isso não é ser bíblico. É um irmão na fé e o mundo, o ateu, né, o cético, ele quer que a gente faça isso mesmo. Então, vamos ser humildes, vamos chorar com os que choram, porque é um momento triste, e vamos orar para que o nosso irmão Lawson seja restaurado, tá bom? O vídeo de hoje é só esse mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possamos orar pelo nosso irmão e que possamos aprender com os erros dos nossos irmãos para que nós venhamos ganhar força e nos apoiar somente em Jesus, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.